senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9 mais uma vez ainda vivo e atuando nessa conexão youtubística no underground do YouTube Brasil. Senhores cavalheiros, senhoras damas, eu não sei quantas vezes eu vou ter que voltar os mesmos assuntos. As discussões estão acaloradas, senhores. Estão vibrantes aqui. Eu achei interessante falar sobre minha posição política mais uma vez. Porque eu simplesmente não acredito na quantidade de infantilidade que eu vejo aqui, principalmente quando se trata desse assunto. Principalmente quando se trata de política. Isso não é só uma questão aqui no Brasil, uma questão mundial. Acho que mais de 90% das pessoas, elas simplesmente não têm noção alguma, zero, de como funcionam, senhores, as ações políticas atualmente. Aliás, como sempre funcionaram desde a Roma Antiga. É incrível, nós somos alienados em relação a tudo, mas a alienação no aspecto político, ela atinge níveis extraordinários. E um dia desses, eu estava vendo um vídeo. Os senhores lembram quando o jornalista da Globo foi sequestrado? E colocaram lá o vídeo do PCC. Senhores, essas pessoas aí, senhores, eu vou colocar, senhores, aqui na minha esquerda. Senhores, essas pessoas aí, à minha esquerda, essas pessoas, eles representam uma facção criminosa, com, senhores, algumas visões políticas voltadas para o grupo deles. Antes de qualquer coisa, eu quero colocar aqui que, dado a seriedade do assunto, senhores, eu digo aqui que não é só na questão do PCC ou de facções, senhores, o que for, não é só com relação a isso que eu não digo que isso é bom ou ruim. Eu já disse, eu não faço julgamentos de valor aqui, nem em relação a esse assunto, a nenhum outro. Eu simplesmente falo do que está ocorrendo. E eu também não tenho a mínima intenção de modificar a sua visão. Isso é simplesmente um registro dos meus pensamentos inúteis nesse canal aqui no YouTube, que ninguém vê. E que, senhores, mas eu tenho aqui, tenho alguns companheiros, alguns comparsas que me acompanham. Para essas pouquíssimas pessoas que eu conto nos dedos que eu faço vídeos. E colocando registro pessoal das minhas ideias, do momento que eu estou passando, isso é o que eu acho mais interessante. E também para essas poucas pessoas. Senhores, meus amigos, os amigos que eu fiz aqui. Então, mais uma vez, só lembrando, dada a seriedade do assunto, que eu não quero modificar a sua cabeça com relação a nada sobre isso. Mas talvez eu coloque uma visão diferente sobre o que você pensa sobre essas coisas. Primeiro é o seguinte, senhores. Essas pessoas da minha esquerda são os representantes, foram representantes do PCC. Eu nem sei mais se essas pessoas estão vivas, nós não sabemos quem são, o que for. Mas, senhores, isso não interessa. O que interessa é o seguinte, a Globo é uma das maiores emissoras de televisão do planeta. Do planeta. A Globo faz inveja, senhores, a qualquer televisão dos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Alemanha, senhores, da Europa principalmente. A nossa produção midiática é caríssima. E essa emissora de proporções gigantescas que é a Rede Globo, acho que pouquíssimas emissoras no mundo têm a quantidade de dinheiro e tem a produção que a Rede Globo tem. Como eu digo, mais uma vez, ela causa inveja a muitos canais nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Japão. Nossa produção midiática é fabulosa. E, senhores, é um grupo, senhores, essas pessoas aí sequestram lá o repórter e eles colocam essas imagens ao vivo na Globo. Senhores, foi o assunto, várias pessoas discutiram, falaram sobre isso, senhores. Foi uma questão para mim. Isso representou algo muito significativo na nossa história. No momento em que nós estamos vivendo, isso diz muito sobre a sociedade, essa sociedade atual. Para mim, essas imagens, elas representam um momento histórico. Elas representam um ponto muito importante na nossa história.
Porque elas representam uma virada de consciência política. E eu sempre considerei que as pessoas que vivem nas comunidades, elas têm um senso político muito mais aguçado do que as pessoas da classe média. E da classe média baixa também. Ou seja, as pessoas que vivem em comunidade, elas sabem que política, senhores, política se compra. Você compra política. Você compra influência política. Essa é a única forma de fazer política. Não existe outra forma de fazer política. Nunca, jamais existiu em toda a história dessa raça imunda chamada seres humanos. Nunca existiu outra forma de fazer política. Ou você compra políticos, ou você compra exércitos para derrubar os políticos. Nunca existiu outra forma. E a quantidade absurda de pessoas que ainda acreditam nessa farsa chamada representatividade política, nessa farsa chamada democracia. Senhores, é uma coisa que chega a me assustar. Porque nós somos crianças em muitos aspectos. Mas ser criança com a política, senhores, essa coisa que vem desde a Roma Antiga, a gente ainda não aprendeu como isso funciona. Isso tem muito a ver também com o momento que a gente está passando agora, senhores, de eleições e tal. Agora, por quê? Eu estava assistindo o vídeo deles um dia desse. E eu fui prestar atenção no que eles estavam dizendo, e não só no que eles estavam dizendo, mas nas entrelinhas, no que eles deixavam subentendido de como seria a visão de mundo deles. E, senhores, mais uma vez, Pac-Man Master 9, fazendo filosofia no YouTube. Senhores, um filósofo, para mim, eu como filósofo, senhores, eu me coloco na posição de analisar esse momento histórico importantíssimo, o dia em que o PCC apareceu na Rede Globo. Por quê, senhores? Porque é o seguinte, num determinado momento do discurso dele, ele diz o seguinte: eles não acreditam em ideologias políticas. Eles não acreditam, senhores, em intelectualoides de universidade. Eles não acreditam nessa baboseira, senhores, de ONGs. Eles não acreditam, senhores, nesses Che Guevaras de universidades públicas. Eles não acreditam, senhores, nesses projetos de revolucionáriozinhos políticos, senhores, que as nossas universidades produzem tanto. Assim, senhores, como outras coisas também. As prostitutas particulares, senhores, prostitutas particulares, universitáriozinhos, revolucionáriozinhos de boutique. A nossa universidade, eles produzem muito essas coisas. Elas produzem muito, senhores, esses seres, esses espécimes. É uma coisa que realmente as prostitutas, senhores, de classe, as universitárias, elas cumprem uma função social. Mas os revolucionáriozinhos, senhores, eles são tão perigosos contra os grandes políticos. Mas as pessoas que vivem em comunidade, as pessoas não acreditam mais em ideologia política alguma. Agora, qual a diferença, senhores? A diferença aqui é o seguinte: não é mais uma questão de votar em pessoas. Não é mais uma questão de acreditar, senhores. Acreditar nessa infantilidade. Senhores, nessa baboseira, nesse discurso falido de representatividade política. Nunca houve representatividade política verdadeira. Nunca. Jamais. Não digo nem de Roma, eu digo da Grécia. Política sempre foi, e sempre será comprada. Influência política. É assim que se faz política. Agora, se você não gosta, você pode pegar, senhores, o foguete, se mudar para Marte. Talvez lá as coisas sejam diferentes. Mas aqui no planeta Terra, as coisas sempre foram assim. Você compra influência política. Essas pessoas estão interessadas em comprar a influência política deles. Eles não acreditam nos revolucionáriozinhos, senhores. Eles não acreditam em ideologias políticas que apodrecem, empoeiradas em livros esquecidos em bibliotecas públicas, senhores. Essas pessoas, eles não têm paciência para isso. Eles não têm mais tempo
para acreditar nessas mentiras. Elas podem fazer algum sentido em cursos universitários, sociologia, política, senhores, coisas para debater a história da política. Mas na realidade, senhores, política é sinônimo de capitalismo. E no estágio em que o nosso sistema econômico, no estágio em que nós estamos agora, senhores, ainda mais agora, é ridículo você falar em representatividade política. É ridículo você falar em democracia. É impossível que essas coisas existam dentro de um mercado financeiro, dentro do capitalismo, em um ambiente onde você tenha pessoas bilionárias e você tenha milhões de pessoas passando fome, senhores. Como é que vocês imaginam que as pessoas que têm muito dinheiro, essas pessoas não vão comprar a influência política delas? Ainda mais, porque, senhores, políticos, grandes políticos não vão presos. Quem é a polícia dentro? Senhores, acreditam em CPI? Senhores, acordem, por favor. Estamos em 2012. Você acreditar em representatividade política na Grécia Antiga já seria ridículo, porque desde lá, quem controla a política são determinadas famílias. Sempre foi assim. Então, essas pessoas aqui, elas estão interessadas em comprar a influência política delas. Porque elas aprenderam que o sistema funciona assim. Não só para elas, senhores. Eu vou colocar aqui à minha direita, senhores, os capitalistas, senhores, os grandes magnatas, senhores, os banqueiros, os senhores, grandes empresas, representantes de grandes famílias, grandes grupos políticos. Senhores, os capitalistas e as pessoas da comunidade. As pessoas da comunidade, senhores, as pessoas que vivem em favelas, as pessoas que matam um leão todos os dias, elas já têm a maturidade para saber que sistema político se compra. E essas pessoas, elas sofrem com o nosso sistema atual. Porque, senhores, a nossa polícia, ela não existe, senhores, para cumprir a lei. Nossa polícia existe para proteger patrimônio de quem tem patrimônio. Somente. Ponto final. Então, você da classe média, inclusive da classe média baixa, muita gente aqui no YouTube, senhores, você pode acreditar, senhores, que você pode acreditar nessas baboseiras de democracia, de representatividade política, de que polícia existe para combater o crime. Você pode acreditar nisso tudo, senhores, junto com duende, fada, elefante verde, porque tudo isso é a mesma coisa. As pessoas da comunidade não, porque eles sofrem diariamente. E eles sentem esse sistema muito mais do que você sente. Então, é óbvio que uma hora ou outra grupos armados surgiriam, ainda mais de acordo com a nossa política desastrosa de combate antidrogas. Senhores, a nossa política só fez colocar dinheiro dentro do tráfico. Que a favela não era um lugar violento antes dos anos 60. Foi quando vieram as políticas extremas, senhores, principalmente no final dos anos 60 e nos anos 70, justamente quase como uma reação aos hippies, Woodstock, todo aquele movimento lá, final dos anos 60, anos 70, houve quase uma reação da direita norte-americana e muitas leis pesadíssimas com relação ao combate antidrogas, ao combate às drogas foram aprovadas. Os Estados Unidos obrigou o mundo inteiro a aprovar também. E, senhores, agora nosso tráfico ele tem muito dinheiro por causa disso. E agora que nosso tráfico tem dinheiro, porque o governo, com suas políticas desastrosas, o governo abrindo as pernas, mais uma vez, para os Estados Unidos. Nós adoramos fazer isso. Nós fizemos isso sempre, senhores. Por que nós vamos parar agora? Ok, os Estados Unidos manda, a gente baixa a cabeça e faz, cara. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Tá ok. Aí nós, esse telefonema lá, ó, galera, a gente não quer aprovar essa lei aí não e tal. Vocês acabam com isso. É assim, senhores. Sempre foi. Com a política antidrogas foi a mesma coisa. Nosso tráfico agora tem dinheiro. E agora nosso tráfico
tendo dinheiro, ele quer comprar sua influência política. Agora, qual é o ponto muito interessante nisso tudo aqui? As pessoas da minha esquerda, as pessoas da esquerda, senhores, os representantes da comunidade, senhores, essas pessoas, elas estão fazendo a mesma coisa que as pessoas da minha direita. Essas duas pessoas, esses dois grupos, eles estão agindo da mesma forma. Porque o grupo dos capitalistas, eles sempre compraram a influência política deles. Eles sempre pagaram a influência política deles com dinheiro, senhores. Eles compram políticos, eles compram juízes, eles compram leis, eles fazem leis para eles mesmos. Senhores, eles têm aí os privilégios e regalias da classe deles, não serem presos, senhores. Senhores, a lei não existe para essas pessoas. Essas pessoas vivem assim porque elas têm dinheiro. Agora eu me pergunto, por que as pessoas da minha esquerda, por que as pessoas, os representantes da comunidade não fariam diferente? Os dois grupos, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Eles estão comprando a influência política deles com dinheiro, como sempre foi nesse planeta. Essas pessoas, tanto da minha esquerda como da minha direita, elas matam outras pessoas, elas roubam, elas cometem assassinatos, elas fazem queima de arquivo, elas vendem produtos ilegais. Os dois grupos. Agora, senhores, essas pessoas, os representantes, esses grupos armados que surgiram dentro das comunidades, essas pessoas começaram comprando policiais. Depois essas pessoas compraram juízes. Essas pessoas compram juízes agora. Pouquíssimo tempo, se já não estiver ocorrendo, eles vão comprar políticos também. Agora me diga uma coisa, eles não estão fazendo a mesma coisa que o outro grupo sempre fez? O problema é com eles, ou o problema é com o sistema em si? Porque o sistema é assim. Por que essas pessoas, os representantes da comunidade, senhores, seriam os santos na terra? Por que essas pessoas deveriam cumprir à risca, senhores, os nossos preceitos de ética, de humanidade? Se o outro grupo nunca fez isso, o outro grupo que é muito mais poderoso, inclusive conta com o apoio da mídia. Senhores, pensem a respeito disso. Porque a sua infantilidade em relação ao nosso sistema atrapalha as coisas. Influência política se compra. Você compra, você comete crimes, você queima arquivos, você mata pessoas, você rouba. Os dois grupos fazem isso. A diferença é que a mídia está do lado de um deles. Então os crimes que um determinado grupo daqui de cima faz, você não vê na televisão. Você só vê os crimes de um grupo. Vocês imaginem aí qual é. Então acordem. Acordem. Mais uma vez, eu não sei quantas vezes vou ter que falar isso aqui. Representatividade política. Democracia. Combate ao crime. Perfeito. Você tem mais de 10 anos de idade. Seus cavalheiros, senhoras damas, se cuidem.